A gente falou da geração do senhor, né? Do basquete, dos anos 60. Aí teve anos 80, a geração do Marcel com o Oscar. E hoje... Marquinhos, né? O Marquinhos. E hoje a gente vê essa geração que está praticamente toda na NBA e que a seleção brasileira de basquete não consegue ter o mesmo prestígio que tinha anteriormente. Como é que o senhor analisa isso e explica isso? E aí já nessa pergunta eu coloco também a participação de um técnico estrangeiro como era o Rubem Manhano, que dirigiu a equipe masculina, né? Bom, esse auge, tanto o período do Oscar, Marcel Marquinhos, como o de Vlamir, o Biratã, Mauri, Rosa Branca, essas duas gerações, que a geração do Vlamir, a Mauri, que eu fiz parte depois, ela foi mais vitoriosa. Ela teve 2 vice-campeonatos, 2 campeonatos mundiais, 2 mundiais e 2 medalhas de bronze. Esse dos torneios mais importantes. E a geração Marcel e Oscar Marquinhos, eles tiveram o Pan-Americano. Pan de 87, né? Foi lá. E 3º lugar no Mundial Filipinas. Foi da Filipinas. Um Mundial de 70, Mundial de 80 e pouco. Aí eles foram. O Biratã ainda jogou. Nossa. Jogou o Hélio Rubens e o Biratã ainda. Eles jogaram nesse Mundial. Mundial de. Meu Deus do céu, 78? 78. Mundial, eles foram 3º lugar no Mundial 78, com a bola que o Marcel fez no meio da quadra. Não sei se você lembra, acho que contra a Itália, parece. Então, e essa geração de hoje não conseguiu, independente de jogar na NBA, não conseguiram o porte do nível dessas 2 gerações. Mas por que não? Porque os Estados Unidos está bem mais forte, ou o Brasil está... Como é que o senhor analisa? Não sei, não sei. Eu vejo bons jogadores. O Marcelinho Huerta, bom jogador. O Raulzinho, eu acho excelente jogador. Já era para ter começado a seleção brasileira antes. Um absurdo não ter ele levado. Eu fiquei indignado. Numa seleção levaram um Larry Taylor com 32 anos, bom jogador, um americano, e deixaram um moleque de 20 anos com o potencial do Raulzinho. Para mim, não foi um crime dessa parte. E o Alex, bom jogador, mas eles não atingiram aquele top. Você acha que a seleção de futebol, dos 2 últimos mundiais, são bons jogadores? Ganhando 400, 500, 800 milhões, são bons jogadores? São bons jogadores. Então, na Europa, não põe destaque. Mas não ganharam o Mundial. Tipo, para ganhar o Mundial, além de ser boa, ela tem que ter um grupo de jogadores, os principais, num nível top mesmo. E a participação de um Se você pegar a seleção de 2002 que ganhou, É. as outras seleções que sucederam em 2002 são boas seleções, com grandes jogadores, mas tinham aquele ponto que você vê de 2002? Tinha. Falta um Legal, negocinho. um upgrade aí. Isso aí aconteceu na seleção, isso aí aconteceu, está acontecendo nessa geração agora. Você entendeu? E a participação de um técnico estrangeiro, como foi o Rubem Manhano? Como é que O Manhano é um grande treinador, muito bom, muito bom. Eu conheço o Manhano há mais de 30 anos, muito bom, jeito correto, trabalhador, sério. Eu tentei mostrar para ele alguma coisa, falar alguma coisa. Não, tem que fazer isso. Informalmente, que eu me dou muito bem com ele. Eu disse a ele que ele tinha que deixar o time jogar um pouquinho mais na essência do basquete brasileiro. Não é couro, não. Corrida.
O basquete de geração do período que eu joguei com o Vlamir, com a Mauri, com o Hélio Rubens, com o Mosquito, tá? Nós éramos jogadores, uma equipe estupidamente veloz. O que não quer dizer que não então, fosse vou dizer para você, o time né? do Corinthians, que tinham 5 jogadores de seleção, nos anos 60, jogava contra os melhores clubes brasileiros, os melhores clubes sul-americanos, o clube europeu, não tinha 3 pontos, não tinha bonificação depois da falta. O Corinthians passava de 100 em 60%, 70% dos jogos. O Biratã imprimiu uma velocidade com o Vlamir, depois na seleção com o Mosquito, principalmente, negócio 1, 2 passos, 3 passos, 1, 2, contra equipes de nível top. A velocidade, por exemplo, do Mosquito no contra-ataque, do Vlamir no posicionamento com a infiltração, é um negócio maravilhoso. O senhor ainda hoje acompanha os jogos de basquete na TV? Eu diria, o brasileiro, o NBB, eu acompanho pouco. Não vejo a força de você ter um Vlamir, Biratão, do outro lado Rosa Branca, do lado aqui Hélio Rubens, tá, fulano, do outro lado a Maurício, tá. Não vejo essa força. É um basquete de vai e volta, de tiro, não tem assim, não me atrai. Respeito, tem muitos jogadores que trabalharam comigo, excelentes jogadores. Mas eu não vejo essa competição, você entende? E o basquete europeu, em parte o basquete europeu, o basquete americano totalmente, e o basquete brasileiro era assim, e a modernidade, o dia de hoje não permitiu mais que fosse assim. Porque se você puxa o basquete, eu não gosto de basquete feminino, mas eu não perdi um jogo de Paulo Hortência, porque eram 2 maravilhas jogando basquete, com alguns outros jogadores da época. Você liga o jogo, joga fulano, o seu nome do jogador. Tem time com 3 americanos, não sabe quem são os caras, pô. Joy, John, para mim, eu não sei quem são esses caras. Mas você pega uma televisão, você ligava lá, era um Corinthians Filho, Vlamir, Biratã, Rosa Branca, a Mauri, Menon, Vitor, fulano. Sabia de cabeça, né? Tinha rivalidade, você tinha cabeça. É o futebol de hoje. Futebol de hoje. Você pegava os times antes, os jogadores jogavam 8, 10 anos num time. Então, você pegava o São Paulo, tinha aquela característica de jogador. O Palmeiras tinha aquela característica de time. O Corinthians tinha outro. O Rivelino era Corinthians. Você não punha ele para jogar com o Palmeiras, porque o Palmeiras era Ademir da Guia. Você não ia pôr no São Paulo, porque o São Paulo era Pedro Rocha, outro cara, outro jeito de jogar. A torcida tem outro time. Identidade, né? Identidade. Então tem jogador que ele nasceu para jogar no Corinthians, pô. Ele não nasceu para jogar no Palmeiras. O Palmeiras é outro perfil de jogador, o São Paulo é outro. Você vê que tem jogador que sai de um desses times, vai para o outro e não se encaixa. Aí, historicamente, você pega o Santos, tem a característica do jogador do Santos. Eu digo tinha, né? Que você vê. É a falta da identidade. E hoje não, hoje perdeu essa identidade. Hoje o cara está jogando, Gabriel Jesus, está começando a se tornar ídolo. Por direito tem que ir, tem que ganhar dinheiro, tem que seguir. Talvez esteja até um pouco cedo, mas não, futebol machuca o joelho, quebra a perna. Acabou, perdeu milhões. Não vai buscar os milhões, pô. Se deu certo, deu certo. Se não deu, você vê depois. Então você veja bem, hoje você assiste futebol europeu, uma liga, jogo da Liga dos Campeões,
ela transmite terça-feira, 5 horas da tarde, e dá uma audiência absurda. Quarta-feira dá uma audiência absurda. O meu neto tem 4 anos, ontem eu falei assim, ele é palmeirense, ele falou assim, eu tinha camisa do Palmeiras, aí ele falou assim, eu torço para 3 times. Um outro conversando com ele, falei, para quem você torce? Eu torço Palmeiras, Seleção Brasileira e o time do Neymar, Barcelona. Então, o meu outro neto tem camisa do Barcelona, camisa do quê? Falta isso mesmo. Então eu acho que essa é o que você definiu, a perda de identidade dos times de basquete hoje, né? E outra, muita pouca renovação, muitos jogadores repetiram o erro da geração do Oscar Marcel, que a minha geração não teve certo, a minha geração foi surgindo. Eu fui para a seleção com 21 anos. Era campeão mundial, eu tinha saído de São José em outubro de 63, em junho de 64 eu estava na seleção brasileira com os campeões mundiais, pô. Com 21 anos. Não tinha sub-20, sobre não sei o quê. O Vladimir foi campeão mundial, foi vice-campeão mundial com 16 para 17 anos. E o Maurinho com 18 para 19. O Biratanga foi para a seleção brasileira com 18. Não tinha sub-20, sub-21, sub-22 casado, sub-23 desquitado, não tinha isso, pô. Pelé foi com 18, tá cheio de jogador que foi em várias modalidades, né? Então, eu vejo a falta de jogadores, dependendo muito de jogadores com mais de 30 anos, 32, 33, ou 35, 34, Marquinhos 32, Marcelinho Carioca 40. Tudo bem que podia até estar jogando, mas tinha que ter um de 20 anos de porte pesado do lado dele, de futuro e grande jogador com 20 anos, como ele foi com 20 anos. Mas ele não tem nenhum Marcelinho Carioca com 20 anos. O que está do lado dele também tem 33, 32. Aí traz 2, 3 americanos com 30, 32 anos. Eu até conversei com o presidente atual da Liga. Vocês vão, o ano que vem vai ser a Liga Nacional de Basquete Master. Porque é só velho que joga, o jogador jovem não joga. Não tem. Não, nós estamos trabalhando, tem esse trabalho, tem. Então põe o regulamento que é obrigado a ter 4 caras no time, 5 caras no time, abaixo abaixo de 20 anos. 21 anos, tem que ter 5 abaixo de 21 anos no time, para você ter um basquete bom ali daqui 3, 4 anos. É formação, né? Porque daqui 3, 4 anos vocês vão ter Master, eu falei para ele. Já está no Master, pré-Master, vai ser Master. Ele é um conhecido meu. Eu não consigo ser jogo e vejo o ritmo que joga, eu falei para ele. O ritmo que é jogado no basquete hoje é ritmo de brincadeira. Se um repórter de televisão fazer uma sobreposição de 15 segundos, jogo da NBA e jogo do NBB, vai ser um negócio ridículo, eu falei para ele. É um carro de Fórmula 1 e um Volkswagen 1960 andando. Então, esse lado... Por quê? Porque os patrocinadores... Os caras de eles querem a cidade. É um político que está coordenando Ele quer o jogador. Ele quer o time ganhando, porque ele vai ter eleição na frente, ele é o esportista da cidade. Ele não quer saber se o basquete brasileiro vai formar jogador, não quer nada. Ele pegou 3, 4 lá, tá. Bom, ainda melhor que ele ainda faz, né? Menos mal que faz. Mas não tem nada de consistência, nada de você olhar. O voleibol, que era um esporte nos anos 60 até 70, sem prestígio nenhum, assim, internacional, era basquete e futebol. E um atletismo, o Ademar Ferreira, o Marister Bueno, o Éder Joffre,
Era isso, basquete e futebol. O voleibol... Só que o voleibol tem um senso de organização e a própria modalidade. Eles criaram um espírito em geral, na época do Bebeto, aquele trabalho iniciado pelo Nussmann, com todo o mérito do Nussmann, e leva uma vantagem, não é esporte de contato. O esporte de contato, você acelera a formação do jogador. O que não tem contato. Você aquele lance de posicionamento tático, de habilidade física, tamanho, força, preparador físico e a tática. Tem vários movimentos táticos, mas não tem contato. Então, a destreza para você fazer o movimento de um arremesso com um cara te dando uma pancada, não tem. Você vai lá e corta, ninguém está te incomodando. Eu não preciso treinar com um cara me dando uma porrada para eu dar um corte. Eu dou um saque sem ninguém tocar em mim. Eu subo e arrebento com o cara. O basquete você vai dar uma socada, o cara te racha no meio. E você não soca a bola. Você vai ter que dar socada aprendendo a se defender. Dar uma socada aprendendo a passar uma bola para um cara, fazer uma assistência. No movimento tem 3, 4 correndo, igual futebol. Eu não vou dar um toque aqui para trás, um levantamento, não é demérito, estou dizendo, essa acelera a formação de jogadores. Porque esse período de 5, 6 anos de maturação da destreza que o esporte coletivo precisa, basquete e futebol precisa de pancada, de proteção, o voleibol não tem esse período, então ele acelera. O Marcelo Negão, com 19 anos, era o maior do mundo, o outro com 19 anos era o maior do mundo, porque potência, inteligência, mas ele facilitava, porque ele ia treinar socada, socada. O basquete você vai treinar arremesso, você treina um arremesso parado, arremesso com giro para lá, arremesso cavalo, arremesso que você sobe com falta. Então você pega jogador adulto, e coletivo, basquete e futebol, ele é extraordinário, com 30 anos. É o top, 28, 29, 30, top. Pelé, Michael Jordan, Kobe Bryant, o que se quiser. Rivelino, Tostão, todo mundo, 28, 29, 30. O vôlei, pela falta de contato, ele pode ter jogadores top com 21, 22 anos, mas não é um, não, vários. Porque esse período de destreza e maturação não tem. Tá certo, agora, o basquete, em termos de organização, de administração, eu dizia há 20 anos atrás, eu cansei de lutar para melhorar a estrutura do basquete brasileiro, e isso tudo que estou falando, de pôr o número de jogadores jovens, isso eu falei em 1985, 86, tá? 30 anos atrás. E eu dizia o seguinte, que a grande tristeza minha é que quando o basquete estivesse no fundo do poço, 52 anos que não pega um pódio olímpico, 46 anos, não, 70, 78, 34 anos que não pega um pódio mundial, eu disse que esses dirigentes da época que provocaram isso e depois tiveram alguns seguidores, estariam mortos. Infelizmente, eles estão mortos. Você não pode fazer nada, porque eles se enterraram e levaram o basquete. Tá certo, senhor Edivar. Obrigado pela sua participação aqui. Prazer enorme receber o senhor aqui em Jacareí. Parabéns pelo seu trabalho, pelos seus anos de carreira e obrigado pela sua entrevista. Não, é sempre um prazer. Eu tenho assim, esse carinho especial por Jacareí, né? A gente, mesmo na época de jovem, de 16, 17, 18 anos, que você vinha no cinema aqui para namorar, para conhecer o Diniz, depois os caras daqui batiam a gente, faziam a gente sair correndo da cidade, pegar o passo marrom para não banhar. Mas o basquete eu fui muito bem recebido aqui e até hoje eu recebo o carinho da cidade. Obrigado.